Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopo de Villanueva. Desde já agradeço uma doação que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para avançar o nosso conteúdo. Inscreva-se neste canal. Eu gostaria de tecer alguns comentários sobre alguns momentos, não deu para escolher todos os momentos, a respeito do último debate do meu querido amigo Ariel Lazari e 25 protestantes. Antes era 20, agora são mais 5, poderia ser 30 mil que dava problema do mesmo jeito. Mas enfim. E uma coisa que a gente percebe nessa questão do protestantismo é que a única coisa que os une mesmo é o fato de existir uma igreja. E não é a igreja protestante X, Y, Z, é simplesmente a igreja católica mesmo. Quer dizer, a igreja católica que une os protestantes, mesmo que seja na rejeição. E é interessante que a gente percebe dentro desse aparente pluralismo deles, uma confusão mental tão grande em matéria de sistematização de ideias, que a única coisa que resta a eles é realmente o antagonismo. Eu vou começar aqui com o primeiro vídeo e vamos fazer os seguintes comentários, né? Vamos lá. Existe uma questão que são as doutrinas secundárias e as doutrinas essenciais. Por exemplo, se você pegar uma igreja reformada e uma igreja pentecostal, nenhuma delas vai negar a trindade, divindade de Cristo, salvação em Cristo, a ressurreição e a autoridade das escrituras. Então, assim, quando você fala de 40 mil O denominações... problema é assim, ó, você tá peraí, só pegando pra as terminar, 40 mil denominações... denominações protestantes, eu estudei um pouco, analisei, assim, não existe um site que dê 100% de não é um site, certeza. né? Uma Mas não existe pesquisa nenhuma mesmo. pesquisa, não, mas essa Existe. pesquisa é falaciosa, é da sua mente. Sabe o que eu acho interessante? É o seguinte, você tem 20 protestantes aqui, e esses 20 protestantes discordam em pontos de fé que são essenciais para aquilo que nós chamamos de cristianismo, né? E eles estão batendo cabeça sobre o fato de que o Ariel Lazari citou a possibilidade de existir cerca de 30, 40 mil seitas protestantes, com os mais variados matizes de crenças e de heresias. E aí eles ficam nesse papo, não, isso é mentira, não são 30 mil. Segundo o Iago Martins, são apenas 10 mil. Pô, mas isso já é um problema. Já é um problema no sentido próprio de que o protestantismo, nesse aspecto, manifesta uma falta de unidade, não somente doutrinária e de fé, como também unidade no sentido mesmo da comunidade. Então são comunidades separadas entre si, porque não tem, de fato, unidade de fé entre si. As chamadas denominações que eles tanto criam, porque é interessante, o protestantismo, pelo menos um certo tipo de protestantismo, é meio bipolar. Uma hora eles dizem que nenhuma denominação salva, mas em compensação criam 30 mil diferentes. Vai entender isso? Bom, se denominação não fosse necessária para uma definição doutrinária dentro do protestantismo, então não teria a menor razão de vocês criarem nenhum tipo de nomenclatura. Era simplesmente igreja e acabou. Mas não é o que acontece. Essas igrejas evangélicas expressam uma identidade, expressam conceitos doutrinários que nem sempre são iguais a outros segmentos que também reivindicam uma doutrina ou uma possível verdade a partir do que? Da interpretação da Escritura. E veja o que ele está falando aqui de pontos secundários essenciais, entre os quais a trindade, a suficiência das escrituras, no caso a sola escritura, a forma como o protestante entende a suficiência das escrituras, etc. Só que existe um problema também nesse argumento. Por quê? Qual autoridade, de fato, é definitiva para afirmar o que é um ponto essencial e o que é um ponto secundário na doutrina cristã? Então, observem que, quer dizer, esse sujeito fala de pontos essenciais e pontos secundários, quando na verdade não existe nenhum critério objetivo para determinar o que é secundário e também o que é de fato principal. Para algumas igrejas evangélicas, alguns pontos são principais e outros são secundários, assim sucessivamente. Por exemplo, vamos pegar o caso da Eucaristia, ou então do batismo. Existem pontos que para alguns são essenciais para o batismo e outros são secundários. Algumas igrejas só reconhecem o batismo de adultos. Então, isso é excludente do batismo de crianças. O mesmo pode falar da Eucaristia, enfim.
inúmeras outras questões que podem ser elucidadas aqui e percebe a contradição protestante. Vamos lá. Não, ela não existe. Não, até quem não tá existe, aqui porque fora assim, sabe se que você não é. pega uma Tá. igreja pentecostal que ela crê Assim, eu não tenho a pesquisa a impressa igreja aqui, mas eu pentecostal, vou ela crê publicar lá na no ressurreição de Jesus. E a igreja reformada, ela crê na ressurreição de Jesus. Pronto, acabou. Não existe Só a ressurreição existem de Jesus divisões, é essencial. existem divisões que são superficiais. Mas Por quem exemplo, define o que é essencial ou você falou aqui superficial? no debate, Você? não, você falou aqui no debate o seguinte, que a igreja lá de Israel, o catolicismo lá, por exemplo, lá o padre pode casar. Isso é uma Aqui não questão- pode. Então, Não, mas exemplo, aqui já existe, poderia mudar, não. já existe divisão. Sabe o que vai me dar raiva de certos protestantes? É que eles são tão palpiteiros, que eles estão se enveredando em assuntos que não têm o menor sentido, sabe? Porque, por exemplo, ele está tocando em pontos que não são ligados aos dogmas de fé. Vamos analisar uma coisa interessante, que ele falou aqui dos padres casados. Na verdade, nas igrejas orientais que são alinhadas a Roma e as igrejas ortodoxas, existe uma disciplina eclesiástica que é distinta da disciplina da igreja latina, da igreja de Roma. E essas disciplinas eclesiásticas do mundo oriental são respeitadas. Mas só que isso não é um ponto doutrinário, não é ponto de fé, no sentido dogmático do termo. Tá? Então ele está dizendo que isso é divisão. Como divisão? Por exemplo, eu posso assistir a mesma missa desse padre casado dentro do rito oriental. Por quê? Porque ele está alinhado a Roma, porque ele acredita nos mesmos pontos de vista de fé que os meus. A única diferença é puramente disciplinar, mas onde a diferença disciplinar afeta os dogmas de fé e afeta a unidade da igreja, se o Papa é recebido nessas igrejas como chefe universal. Onde é que está aí a divisão? Não existe divisão alguma, existe tão somente certas características disciplinares que são próprias das igrejas orientais e que são respeitadas pela igreja de Roma. Só isso, e que não mudam substancialmente a natureza dos dogmas de fé e dos sacramentos. E isso porque nas igrejas orientais as missas, elas têm realmente um rito próprio. E esse rito próprio não muda substancialmente o entendimento daquilo que é o sacrifício eucarístico. Essa que é a grande questão. Então, por exemplo, quando ele faz esse tipo de joguinho, é porque ele quer encontrar um precedente de divisão no catolicismo, porque ele não sabe justificar a divisão protestante. Então, quando ele vê, no caso, igrejas orientais que têm ritos próprios, que têm disciplinas eclesiásticas próprias, ele vai dizer, tá vendo? Olha só a divisão entre vocês. Divisão, vocês não sabem o que é divisão nem o que é unidade. Parem de falar merda, é muito feio para vocês. Vamos lá. Mas não, olha já só, existe divisão dentro é da igreja que católica. Nós Não é divisão, seu burro. Não tem nada a ver com divisão. Haveria divisão se essas igrejas se separassem de Roma, se essas igrejas negassem os pontos de fé que são comungados dentro da igreja de Roma. Como no caso, o papado. O próprio papado é chefe dessas igrejas orientais. Então, como é que é a separação? Separação onde? Uma coisa são tradições peculiares, distintas, tradições litúrgicas distintas, no caso, disciplinas eclesiásticas distintas, autonomia dessas igrejas, né? Eles têm um sentido de comunidade muito próprios, muito particulares, que fazem parte de uma tradição apostólica também, porém, não são latinos. Só isso. Só que essas igrejas que são chamadas sui iuris, igrejas que são apostólicas, e igrejas que têm uma determinada autonomia gerencial, porque eles também têm patriarcados, enfim, por exemplo, tem o patriarcado latino, tem a igreja maronita, a igreja greco-melquita, que inclusive são muito alinhadas entre si, dentre outras coisas, mas elas são alinhadas a Roma, e elas são unas. Elas são unas. Ter ritos próprios não muda substancialmente a natureza da compreensão dos ritos, como também não muda a natureza do sacerdócio, como não muda a natureza dos sacramentos, assim suavemente, e mesmo dos dogmas de fé, que são os mesmos. A única coisa que é diferenciada é o mecanismo, é o modo. E a disciplina eclesiástica não é dogma de fé, não é uma questão dogmática. É uma questão puramente, podemos dizer assim, regimental, e nada mais. Né? Seguindo, evidentemente, uma tradição também. De onde é que provém o celibato? Provém do próprio Cristo, e os sacerdotes que seguem o celibato imitam o Cristo, como também imitam o conselho de Paulo. E a igreja disciplinou esse tipo de postura, através do próprio clero. Por quê? Porque ela se torna um hábito, e a partir de um hábito acaba se tornando uma disciplina. Basicamente isso. Vamos lá.
aqui onde o padre não Tá casa, a entendendo? gente não diz que é absolutamente necessário que o padre não case. A gente Tá, não diz Ariel, isso. ó, você fez uma a gente pergunta concorda pra que é possível o Você padre, perguntou pra todo mundo um casado, de se que tornar padre. você não Isso perguntou é pra mim doutrina da igreja. de que denominação Sim. eu faço parte. Deixa eu perguntar, qual denominação católica você faz parte? Porque existe os carismáticos, tradicionalistas. Qual que você faz parte? Meu Deus do céu, não acredito nisso, cara. Sério mesmo. Eu não sei nem qual é o nome desse cara. Olha, ainda bem que o Lazar é uma pessoa educada, porque eu disse, vem cá, você é idiota, cara. É sério. Você é idiota. Você é burro. Não existe denominação católica, não existe isso. Porque denominação pressupõe diferenças doutrinárias que são intransponíveis entre si. Luterano se identifica como tal em diferença ao calvinista porque existem pontos que eles não se entendem. E eles, portanto, são separados, eles seguem confissões diferentes, podem ter algumas semelhanças, mas eles nunca chegaram num acordo sobre essas semelhanças. Pelo contrário, passaram boa parte do tempo brigando. Os luteranos e os calvinistas não se bicam. Eu posso dizer que hoje em dia os luteranos estão mais próximos dos católicos do que os calvinistas. Pode ser que em alguma outra situação tenha um ponto de aproximação, ou tenha uma possibilidade de aproximação. Mas na prática, hoje em dia, os luteranos estão mais próximos dos católicos do que muitos segmentos protestantes. Então, quer dizer, esse cara não sabe o que é denominação, não sabe o que é igreja e não sabe como funcionam os mecanismos da igreja. Os carismáticos, como por exemplo os dominicanos, e aqui no caso nós temos movimentos católicos e ordens religiosas católicas, tá? Nós temos que saber a seguinte diferença, tá? A renovação carismática católica é um movimento católico, né? Ele tem certos aspectos de particularidades, porém, é um movimento católico. E por que nós consideramos católico? É católico por quê? Porque está alinhado a Roma, está sujeito ao Papa, obedece os mesmos credos, os mesmos ritos, né? Os mesmos dogmas de fé como qualquer outro católico. Vamos pegar o caso de um dominicano, de um beneditino, de um franciscano, enfim, de um jesuíta, etc. Eu vou fazer uma seguinte pergunta para vocês, uma pergunta muito simples. Nós temos 7 sacramentos. 7 sacramentos. Eu vou citar pelo menos 2 deles, ou 3. A Eucaristia, o casamento, né, o sacramento do casamento, e o sacramento do batismo. Eu pergunto, qual é a diferença entre o batismo de um dominicano, ou ministrado por um dominicano, por um jesuíta, por um franciscano, ou por qualquer ordem religiosa da igreja? Ou pelo menos o sacramento matrimonial, ou pelo menos o sacramento eucarístico. Sabe qual é a diferença do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista dogmático desses sacramentos que eu estou citando? Resposta, nenhuma. São os mesmos sacramentos. Inclusive, os modos e os ritos dos sacramentos são totalmente os mesmos. São os mesmos. E eu poderia ir mais além. As igrejas orientais também têm os 7 sacramentos. Eles têm batismo, eles têm eucaristia, né? Eles têm matrimônio e etc. Qual é a diferença? A diferença é tão somente no modo, no procedimento, mas a essência, o sentido dogmático é o mesmo. Então é isso que a gente tem que entender. Então não existe essa história de denominação católica. Para de falar merda, cara. Isso mostra que você é uma pessoa estúpida. Vocês protestantes não atacam o catolicismo nesse vídeo. Vocês atacam um espantalho que vocês dizem que é catolicismo. Vamos lá. Denominação, ó, vocês, por qual é a exemplo, têm denominação que você CNPJ. faz? Não, eu perguntei da sua, não da minha. Vocês têm um Perguntei credo, da sua. cada uma tem um credo específico. Não, mas você Tudo é isso de que você qual citou, denominação isso não é católica? denominação. Claro que é. São divisões que existem. Não é, porque todos temos a Divisões mesma que existem. fé. A fé é um... Ariel. Mas eu... Não, sério, cara. Não, sério, eu não teria paciência de te responder, cara. Eu responderia realmente, ó, cara, sinceramente, você tá pelando, né? Não existe denominação católica. Sabe por quê? Denominação, vamos lá. Como eu já expliquei aqui. Denominação, no sentido que os protestantes entendem, são segmentos doutrinários distintos. Não existe isso no catolicismo. O que existem são movimentos dentro da Igreja Católica. Movimentos dentro da Igreja Católica que eu posso participar, como eu posso participar, sei lá, eu posso participar de uma ordem como a dos jesuítas, eu posso participar de uma ordem como a dominicana, a agostiniana, tem várias ordens religiosas. Esses tipos de ordens, né, são as formas devocionais que o catolicismo desenvolve. A partir de quem? A partir daquelas pessoas que ele segue. Você tem os salesianos, e cada um cumpre uma função dentro da igreja. Essa que é a grande questão.
Veja que Paulo, em 1 Coríntios 12, fala da diversidade de dons, enquanto o Espírito é o mesmo. Isso é a Igreja Católica. Não é o protestantismo. Não é o protestantismo. Um dominicano, um franciscano, um beneditino, um jesuíta, um agostiniano, que no caso é a ordem do nosso Santo Padre Leão XIV, quer dizer, todos eles podem assistir à mesma missa, todos eles ministram os mesmos sacramentos, todos eles participam da comunhão católica. Eles não são denominações, porque eles não têm fundamentos doutrinários distintos dos outros no sentido de dogma de fé e moral. É simples. Se você estiver me ouvindo agora, meu amigo, faça o seguinte, aprenda a estudar a Igreja Católica, não esses estereótipos ridículos que você aprendeu da tua seita evangélica. Para com isso. Parem de bradar um espantalho que vocês acham que é a Igreja Católica. Tá bom? Eu posso Gente, mostrar pra vocês agora peraí. qual é a nossa fé. O protestantismo Eu posso pegar o credo inteiro e mostrar qual é a nossa fé. O protestantismo catecismo é religião no livro. E o catolicismo é a religião dos ídolos. Essa é a diferença. Não, olha, sinceramente, cara, eu te mandaria tomar no cu em plena plateia. Religião dos ídolos? Ídolos é como você, como religião do livro, você tá no próximo do Corão, cara. Isso é a mentalidade da religião do livro. Não, meu filho, a religião católica é a religião da palavra de Deus. Religião da palavra de Deus significa o quê? Que nós não acreditamos somente num livro, acreditamos numa história real, concreta, de um homem chamado Jesus Cristo, do Verbo encarnado. O Verbo encarnado foi uma pessoa real de carne e osso muito antes de um livro. Vocês são fixados no livro, sabe por quê? Porque para vocês fazerem isso, vocês apagaram praticamente 1.500 anos de história, se não 2.000 anos de história. É isso que vocês fazem. Na verdade, a ideologia de vocês é revolucionária, porque parte da pressuposição de que a Bíblia é um livro dissociado de um contexto histórico, dissociado de um contexto institucional, quando na verdade é muito fácil eu pegar um livro chamado Bíblia e depois começo a cagar regra, cagar um bando de dogmas, ou então rasgar dogmas como vocês fazem. E vamos ser bem sinceros, você dizer que catolicismo é uma religião de ídolos, você é um mentiroso vagabundo. Você começa com várias mentiras. Vocês protestantes criam essas mentiras e acham que atacando o catolicismo mentiroso que vocês inventaram para si mesmos, vocês estão atacando o catolicismo de verdade. Que ídolo nós temos? Os santos são ídolos? Não, os santos não são ídolos porque não atribuímos divindade a eles. Atribuímos sim que eles estão num estado pleno de graça, num estado pleno de proximidade com Deus, e, portanto, eles participam da igreja corpo místico, assim sucessivamente. Isso aqui eu já expliquei em vários vídeos, eu não vou nem me delongar. Mas esse tipo de argumento é um argumento baixaria, é argumento marralé, é argumento de gente filha da puta mesmo. Gente assim que, sinceramente, eu começo a duvidar da seriedade moral da pessoa. Sabe? Olha, a minha religião, religião do livro. Não, a sua religião é a religião do palpite. Cada um cria um palpite particular sobre a Bíblia. Isso não é unidade de fé. E a religião cristã não é uma religião do livro. A fé cristã surge sem Bíblia, pelo menos sem Novo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento foi produto do cristianismo, foi produto da manifestação do Verbo. Durante 30 anos, mais ou menos, a igreja cristã não tinha Novo Testamento. A maioria dos cristãos, até o século XVI, não tinha um livro dentro de casa. Isso é uma invenção moderna, isso é uma invenção da imprensa. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Vocês não são a religião do livro. Vocês são a religião da opinião, do palpite. Cada um cria um palpite particular em nome da Bíblia. Simples assim. Vamos lá. A gente Tá entendendo? Enquanto a gente baseia a nossa doutrina lacrada na Bíblia, na palavra de Deus, vocês ficam adorando imagem, adorando Aparecida. Olha adorando... só. Não existe essa coisa de adoração de imagem. Isso é uma invenção sua. Olha, tá bom, já que você tá falando que é uma doutrina da Bíblia, então por que vocês criam uma porrada de seita em nome da Bíblia? É simples, isso é uma pergunta básica. Agora vem com esse papo de adorar a imagem. Adorar a imagem é a puta que te pariu, cara. Eu não adoro imagem alguma, não. Eu não atribuo divindade à imagem, então eu não adoro imagem. É simples assim. Essa coisa de adorar a imagem, isso é a coisa mais nojenta que vocês protestantes nos acusam. É sério, aquela Mariana Barros, aquela maluquinha de rodoviária que ela aparece aí, ela é aquela doidinha que quando ela leva uma saraivada de porrada de católica, ela faz pose de vítima. Mas depois fica nesse papo de adoração de imagem. Sabe por quê? Porque isso é uma mentira que vocês repetem para difamar a igreja católica. Nós temos as imagens santas justamente como uma representação visível de pessoas que viveram a fé. Vocês apedrejam as nossas imagens, mas vocês são idólatras de tudo quanto é político vagabundo.
Quantas pessoas aí tratam o Bolsonaro quase como um deus? Quantas vezes eu não vi um bando de gente aí botando um estelionatário qualquer estelionatário, qualquer vagabundo num pedestal quase divino? Isso sim, idolatria. Muito mais, por exemplo, do que você guardar a imagem da Virgem Maria. Vocês, no fundo, só tem ódio da Igreja Católica. Aí vem com esse papo de adorar a imagem. Isso é apelação, cara. Sério mesmo. Você que está me ouvindo agora, você que está aparecendo nesse vídeo, você é um sujeito que é desprovido de honestidade intelectual, para dizer o mínimo. Esse tipo de argumento, sinceramente, eu falo assim, olha, não me venha com esse papo de adorar a imagem que eu vou mandar vocês tomar no cu. É sério. Sabe por quê? Porque isso é um espantalho que vocês criam, tá? Espantalho vagabundo, ralé, sem vergonha. Sem vergonha, sabe por quê? Porque vocês não sabem o que é adoração. Vocês acham que adoração é chegar num clubinho, sabe, de gente girando que nem um helicóptero, gritando um bando de impropérios irracionais e achando que isso é adoração. Adoração é um culto sacrificial. Já começa por aí. O templo de Jerusalém era um culto sacrificial, tinha um culto sacrificial, e nós guardamos esse culto. Toda missa aos domingos nós temos o culto a Jesus presente na Eucaristia, que está se sacrificando sempre pelos nossos pecados, sacrificando pelas nossas misérias, etc. Agora vem com esse papo de que nós somos idólatras. Idólatra é puta que pariu, cara. Idólatras são vocês, que bajulam o Trump, ficam criando estátuas do Trump lá nos Estados Unidos, ficam criando estátuas de um bando de vagabundo. Vocês são uns puxa-saco de um bando de vagabundo, gente da maior corja. E depois vem dizer que nós somos idólatras. Você não sabe o que é idolatria. Você só fala em papagaiada, sabe? Vamos lá. Olha, sinceramente, o Lazari tem uma paciência franciscana, viu? Ó, adorando Maria, tá entendendo? Carismático aí que você falou, esse carismático, tradicionalista, pessoal, ó, todo mundo. pega um protestante, Todo mundo. Adoração de Maria o quê? Tá, me diga qual é o culto mariano que existe, que é um culto sacrificial, que nós dizemos que Maria está se sacrificando por nós. Onde é que está o culto sacrificial? Eu diria pra você, meu amigo, vai estudar o que é sacrifício eucarístico, vai estudar e para de falar merda, cara. Sabe o que é? Sabe o que me dá raiva de discutir com gente com você? Sabe o que me daria mesmo para discutir gente com você? É que pra você discutir alguma coisa, você tem que saber o que você tá discutindo. Por que eu vou me justificar dizendo que eu não sou idólatra, quando você já colocou na sua cabecinha de bosta que todo católico é idólatra? Baseado em quê? Baseado no espantalho bosta que você criou da sua cabeça. Ah, não, isso não, cala a boca, vai estudar, faz o seguinte, vai estudar, que eu não vou nem dar satisfação, vai embora. Sério, eu perdi a paciência, não, vai embora. Faz o seguinte, estuda o que é dulia, hiperdulia, protodulia e latria, estuda o que é isso, tá? E não me venha dizer que ajoelhar perante uma imagem é idolatria, não é. Então Josué é um idólatra, se ajoelhou perante uma arca, ou então, sei lá, muitas pessoas se ajoelhavam perante o rei Davi, que era rei. Qualquer pessoa que se proste ou que faça uma mesura a uma pessoa, um objeto, já é um idólatra por si mesmo. É isso que define idolatria. Sinceramente, se você chega a esse nível de mendacidade, eu me recuso a discutir, porque isso é uma imbecilidade. É uma imbecilidade. Tem argumento mais inteligente para dizer que a gente é idólatra, né? Vamos lá. Pega um protestante, peraí, é debate. pega um não pode vir aqui e protestante, ficar pega só um falando. católico. Não, desculpa, não pode vir aqui jogue só uma ficar Bíblia. O protestante vai correr para ler a Bíblia. E o católico vai correr para adorar a imagem. É por isso Essa que é a nós diferença chamamos que existe, de protestante, tá ó. Ele tá aqui só protestando, não não quer é ouvir a isso, resposta. não é isso, Ariel. Você não quer ouvir o que eu tô falando? É porque assim, quem fundou Você a falou igreja do carismático. católica não foi Jesus Cristo. Deixa eu explicar o ponto que você falou. Veja, aqui nós temos um outro aspecto aqui. Veja, uma hora ele acusa você de idólatra. Outra hora ele atira dizendo, Jesus Cristo não fundou a igreja. Outra hora vocês são maleólatras. Outra hora vocês são isso, só aquilo. Cara, isso é uma tática tão nojenta. Olha, vocês deviam ter vergonha desse tipo de tática. Isso é uma tática sofística. É uma tática sofística que é o seguinte, você me dá 3, 4 proposições diferentes para eu responder e me atacando tudo ao mesmo tempo, né? Atacando todo mundo ao mesmo tempo, eles atacando todo mundo ao mesmo tempo, para deixar a pessoa sem resposta, né? Vamos lá. Você não quer então que eu explique, você quer só vir aqui e falar, né? Explica. Tá. Carismáticos, aqueles que são mais tradicionais, Divisões. ou a outra citou ali, dominicanos e tudo mais. Divisões. Cada um tem uma espiritualidade, mas todos creem no mesmo catecismo, por exemplo. Então, essa e não tem questão, interpretação diferente do... Não é essa questão, seu burro. Sabe que você não entende, seu burro? Aí eu aloprava, cara. Não, eu aloprava, cara. Do jeito que eu sou esquentado, eu aloprava. Não, você vai calar sua boca e você vai escutar. Se você não calar a boca, eu não vou discutir com você. Pode ir embora. Eu vou discutir com outra pessoa que sabe ouvir. Pronto, encerrava. Porque não dá. Não, primeiramente, divisão significa o quê?
conceitos doutrinários que são contraditórios e que não são compatíveis. Tá? Mesmo que haja níveis de compatibilidade, eles não se entendem no essencial. Os luteranos não se entendem no essencial nos calvinistas, em muitos aspectos. Tá? Eles têm conceitos eucarísticos diferentes, eles têm conceitos de igreja diferentes e assim sucessivamente. Então eles estão separados. A igreja não está assim. Então, se a igreja tem unidade, o fato de haver espiritualidades distintas, essas espiritualidades convergem no mesmo fim, numa mesma finalidade, no mesmo princípio. Isso é a coisa mais óbvia que um católico pode explicar. Então, por exemplo, eu posso numa igreja melquita, numa igreja maronita, numa igreja católica ucraniana, numa igreja caldeia, e dentro dos segmentos católicos, internos católicos, eu posso na RCC, eu posso seguir os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, eu posso seguir vários elementos que são devocionais da fé cristã, mas esses elementos devocionais não se contradizem. Por que eles não se contradizem? Porque eles têm o mesmo ponto de fé. É simples, não tem nada a ver com diferença que você está falando, não tem nada a ver, é que isso mostra que é desconhecimento da igreja católica. Desconhecimento, cara, sério. Protestantismo existem diferenças, porque diferente do que vocês falam sobre a Bíblia, pétrea nós a Bíblia cremos. interpreta assim. Não vem com esse papo não, porque é o seguinte, vamos lá. Até o modo de crer em Jesus é diferente. Veja, sabe que é uma coisa muito pitoresca nesse tipo de argumento, que ele diz que todos acreditam em Jesus? Vocês dizem acreditar em Jesus, mas vocês não são unidos em nome de Jesus. Olha só que coisa interessante. Esse cara está falando o seguinte, existem segmentos internos dentro do catolicismo. Né? Vários segmentos internos com as suas manifestações devocionais convergindo para o mesmo princípio e para as mesmas autoridades, tá? E os mesmos sacramentos, assim sucessivamente, né? Quer dizer, Jesus Cristo de fato une esses elementos do catolicismo, mas não une os protestantes. Jesus não une os protestantes. Não une os protestantes. É simples assim, né? Vamos lá. Então, no nosso caso, a igreja interpreta a Bíblia. A igreja reformada, então ela tem a doutrina dela. A igreja pentecostal tem a doutrina dela. Por exemplo, a mesma na questão doutrina dos dons espirituais, como Israel mesmo falou, sobre a questão de dons espirituais. Só que por exemplo, na igreja é a mesma doutrina, não tem diferença de doutrina, é uma só fé. Então o protestantismo também pode ser considerado como igreja. Porque crê em Cristo, crê na ressurreição, crê em todas essas doutrinas. Nós, inclusive, acreditamos que, dependendo da denominação, a pessoa participa da igreja católica tem católicos ainda hoje foi batizada. Tem católicos hoje que afirmam que protestante devia ser queimado, morto. Não, mas aí é o que o cara tá falando, esse é o negócio. Tem que ver o que a igreja tá pregando. Pra isso é pra mostrar como... Sabe o que é? O cara é o seguinte, esse sujeito é tão intoxicado de palpite que ele acha que se existe um católico palpiteiro, então ele tá no mesmo nível do protestantismo. Ele disse, não, meu filho, deixa eu falar uma coisa. Se o cara acha que alguém pode ser queimado vivo na fogueira ou não, isso não é o fundamento da igreja. Não é um fundamento dogmático. Você sabe que a diferença entre um dogma de fé e aquilo que é apenas circunstancial e opinião particular? Ser católico não significa ser monolítico. Ser católico significa que ele acredita em pontos de vista de fé que são imutáveis, atemporais, eternos, que ele tem que resguardar. E a partir disso ele resguarda conjuntamente com uma comunidade de fiéis. E também uma comunidade de fiéis e também, evidentemente, autoridades. E isso ininterruptamente. Se o sujeito acha que uma pessoa pode ser queimada viva ou não, a igreja reprova. Pronto, né? A igreja pode ter tomado certas decisões drásticas na época da Inquisição ou coisa parecida, dentro de uma circunstância determinada. Mas isso não muda conceitualmente os dogmas de fé, isso não tem nada a ver. O cara faz uma confusão, vamos ver que é una, né, a igreja, né? Essa é a diferença. O protestante se baseia na... Não, sabe o que é? O cara apela aos sofismas porque mostra baixeza de intelectualidade. Isso não. Argumento baixo, sabe? Vergonhoso. Vamos lá. Sério, cara, eu olha... Deus que me perdoe debater com gente assim, viu? Própria interpretação. Você, por exemplo, lê a Bíblia e você acha que a sua interpretação tá certa. Se você mudar de ideia, você muda de denominação. Agora, antes de começar, eu tava conversando... Ariel. Antes de começar, eu tava conversando com um protestante que era adventista e hoje é batista. Por quê? Mudou a doutrina. A Bíblia é divinamente inspirada, mas a Bíblia é inspirada. Você não, meu filho. Vamos lá. Qual é o texto bíblico que você me apresenta para defender que Maria está na mesma categoria que Deus? Porque Romanos 3... Ela não está na mesma categoria que Deus. Mas Esse cara, tem uma coisa que me irrita nesse tal de Godoy, é que ele é um sujeito malicioso. Ele já estabelece premissas que ele precisa provar para o rival e ele imputa ao rival o ônus de comprovar aquilo que ele está imputando. Quer dizer,
É um argumento muito desonesto. Sério, senhor Godoy, se você estiver me ouvindo agora, sinceramente, eu acho você uma pessoa desprezível, cara. O seu argumento é de um baixo nível intelectual que mostra realmente que você não é uma pessoa que procura a verdade. Porque quando nós procuramos a verdade, primeiramente, a gente faz a pergunta e também ouve a resposta. Primeiramente, na verdade, você já faz a pergunta e você já estabelece os termos da resposta. Primeiro, não existe adoração a Maria. Culto mariano, no sentido católico, significa as honras que damos a uma mulher santa. Então, somente isso. Não atribuímos a ela divindade, não atribuímos a ela a criação do mundo, não atribuímos a ela nada. Então, quando você faz esse espantalho vagabundo que você tira, deve ser, sei lá, da bunda do Satanás, tá? Esse espantalho vagabundo, isso mostra que você realmente é uma pessoa desprovida de honestidade intelectual, para dizer o mínimo. Porque você está dizendo que existe uma atribuição de divindade a Maria. Mas vamos lá, vamos ver a besteira, Acho que foi isso que eu falei. Foi isso que eu falei Posso aqui. terminar o raciocínio? Não, mas você começou com uma mentira. Romanos 3, é porque na então, prática... tem que parar já. Não, na prática não. Não existe essa história de prática. Não vem com esse papo de prática. Defina o conceito que você está estabelecendo, tá? Se a Igreja Católica diz que não há idolatria e não preconiza nenhum atributo divino a Maria, então não há idolatria. É simples assim. Tá? Então não vem com esse papo de dizer que prática. Você não sabe o que é prática católica. Então não vem me ensinar prática católica. Não vem com esse papo de prática. Você participa da Igreja Católica? Afinal, porra. Você participa? Não, não participa. Então não vem com esse papo. A única coisa que você ouve dos católicos é a caveira que os protestantes fazem dos católicos. Aí vem com esse papo de que na prática... É prática de o quê, porra? Não conhece prática porra nenhuma. Ah, se fuder. Na prática, as pessoas, como o Israel falou, na prática as pessoas vão, idolatram, cultuam a imagem de Maria. Primeiramente aqui, veja uma coisa. Prestar culto, e vamos pegar a palavra culto, vou repetir 1000 vezes e vou ter que repetir mais 1000 vezes, né? Repito 1000 vezes isso e vou repetir 1000 vezes mais. Culto vem de cultivar, vem de cativar. Culto não é adoração, não é a mesma coisa. Há formas de culto, entre os quais a adoração. A reverência que se dá à Virgem Maria, a homenagem, a honra que se dá à Virgem Maria, não é atributo divino a ela. Ninguém dá atributo divino a ela. Não conheço nenhum católico que diga Maria é uma deusa. Não conheço nenhum católico que diga que a salvação depende exclusivamente de Maria. Quando se fala que a salvação passa por Maria, ou a salvação dependeu de Maria, veja que isso é uma força retórica, né? É claro que quando falamos que a salvação provém de Maria é porque Maria foi escolhida por Deus e Deus quis que Maria participasse como coadjuvante da salvação. Então a salvação passou por ela através do quê? Através do menino Jesus, através do Salvador que se fez carne dentro dela, né? Então basicamente esse tipo de argumento. Então, por exemplo, passa por Maria, ou seja, Maria é um instrumento de Deus, um instrumento especial de Deus, que dentro da plenitude da graça, pelo fato de ela honrar a maternidade do Salvador, então ela participa da salvação de um modo especial no âmbito da trama da economia da salvação. Como? Ela é predita no Antigo Testamento. Ela é a mulher que terá inimizade com a serpente. Quando se fala da questão de Maria pisar na cabeça da serpente, por exemplo, e que muitos protestantes refutam, não, porque foi Jesus Cristo que fez isso. Mas só que a figura citada é a mulher e a serpente. Ora, se existe a inimizade entre a mulher e a serpente, então nós podemos deduzir que o descendente da mulher, de fato, pisará na cabeça da serpente, mas ela também faz parte disso. Então a inimizade não é só de Jesus Cristo, a inimizade também é de Maria. Até porque Jesus Cristo, quando cita Maria não como mãe, cita como mulher. Para o quê? Para fazer jus às profecias do Antigo Testamento que falam da mulher. Vejam que esse pessoal, quando ficam imputando esse tipo de calúnia de que nós adoramos a Virgem Maria e não sei o que, mostra que, na verdade, longe de sermos idólatras de Maria, na verdade vocês odeiam a Virgem Maria. Vocês odeiam tudo que esteja em torno de Cristo, baseado num Cristo ideal que vocês inventaram da cabeça de vocês. Olha, eu não posso amar Jesus Cristo sem amar a Virgem Maria. Eu não posso amar Jesus Cristo sem amar a igreja. Eu não posso amar Jesus Cristo sem amar os santos. Sim, os santos.
Sabe por quê? Porque os santos estão na graça de Deus. Vocês não têm santos, vocês não têm história, vocês não têm igreja, vocês só têm o palpite presunçoso de apontar o dedo para dizer que todos é que estão no inferno e vocês estão salvos. Só isso. Pra gente se ajoelhar diante da imagem não é um ato de idolatria. Então, Romanos 3:23 vai dizer o seguinte, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus pecou? Então, tá nesse texto aí incluído? Qual é a passagem que você tem na Bíblia? Jesus está incluído nesse texto? Deixa eu falar qual é a passagem, me mostra um versículo, capítulo... Veja, ele não responde a pergunta se Jesus está incluído em todos os homens que pecaram, né? Porque Jesus Cristo também é um homem, né? O Testamento que mostra que Maria está nesse patamar, por exemplo, Maria para vocês é como se fosse Deus, porque as pessoas vão lá, não, mas na prática é. Na prática é segundo o quê, meu filho? Segundo o quê? Como é que é a prática de... Diz aí, como é que é a prática de Maria ser deusa? Como é que é a prática? Não quer dizer nada, sabe? Me dá uma raiva desse tipo de gente. Olha, meus amigos, cada vez mais eu fico puto com protestante porque é uma retórica muito mesquinha, sabe? Uma retórica muito mesquinha. Quer bater na igreja católica? Bata na igreja católica pelo que ela é, cara. Não bata pelo que você inventou, entendeu? Vamos lá. Porque eu não vejo católico adorando a Deus, eu vejo católico adorando Aparecido no Norte, adorando Maria. Cara, olha, eu vou te dizer uma coisa. Sinceramente, se você me falasse isso, vem cá. Você não tem convívio com um católico. Para com isso, meu filho. Deixa de ser mentiroso. Eu vou julgá-lo realmente um mentiroso. Sabe por que eu vou julgá-lo? Porque é o seguinte. Todo domingo, nós vamos pra missa pra quê? Vamos lá, me responda. O que é a missa? O que é a missa? Por que nós vamos pra missa? Por que nós nos ajoelhamos perante o Cristo presente? O único que de fato adoramos. Agora você confunde a devoção mariana com idolatria, quando na verdade devotar-se a um santo ou uma santa não é atribuir divindade a um santo e uma santa. Se você vê a devoção à Virgem Maria, a devoção à Virgem Nossa Senhora Aparecida, quer dizer, é a única coisa que você vê porque é o único espantalho que você pode criar da igreja, cara. É muita desonestidade. Eu fico assim chocado, sério. É muito irritante esse vídeo. Vamos lá. Maria. Você já foi a uma missa e viu o que a gente faz na missa? Eu já fui católico já, mas você já foi católico, você estudou? Não, você não foi católico, não. Deixa de ser filho da puta, sabe por quê? Porque todos esses caras que dizem que foram católicos e saiu da seita, né? Saiu da seita em relação ao quê? Seita em relação ao quê? Sério, cara, eu não teria paciência de ouvir isso. Ah, eu fui católico e saí da seita. Seita puta que te pariu, cara. Seita puta que te pariu, sabe por quê? Porque eu segui, são 30 mil seitas aqui, 30 mil pessoas divergindo, vem com esse papo de seita. Você sabe o que é uma seita, seu animal? Você sabe o que é uma seita? Seita vem de divisão, secto. Vocês são criações de seitas, de sectos, de divisões. Seita puta que te pariu, cara. Você tem a Bíblia por causa da igreja, você tem vários dogmas de fé por causa da igreja, então vai se fuder, cara. Vai pra puta que pariu, meu. É sério, eu perdi a paciência, cara. Olha, eu tô ficando assim irritado com esses vídeos, sabe? Eu vou até confessar pro Lazário, eu não consegui ver final do vídeo, não é tanto pelo Lazário, eu acho que o Lazário é uma pessoa muito moderada. Me dá raiva dessa malícia. Gente maliciosa, gente maldosa. Gente maldosa. Não dá pra conviver com esse tipo de gente maldosa, que vem com esse papo de seita. Que, olha, senhor Godoy, eu tenho certeza que você foi um católico vagabundo de BGE. Você não veio com esse papo de que você foi católico e saiu de seita porra nenhuma porque você não tocou nem o catecismo. Tudo o seu argumento é uma estrutura de propaganda protestante. E você foi contaminado por essa bosta de propaganda, sabe por quê? Porque você nunca foi católico de verdade. Você foi um católico de BGE. Esse católico vagabundo brasileiro mesmo, bem ralé, para se tornar um protestante bem chucro mesmo, né? Estudou mesmo, leu o catecismo? Eu já saí da seita do catolicismo, Com quantos anos você saiu? Tá? Com quantos anos você saiu? Com 18 anos. Os jovens fiz catecismo. Os jovens são conhecidos por tomar decisões bem prudentes e estudadas, né? Realmente. Bom, o Lazário deu uma alfinetada nele aqui. Então, mas o que acontece? Qual é o texto que você tem no Novo Testamento? Porque, assim, até agora você não cita um texto. Eu estou com a Bíblia aberta, já li 3 versículos aqui. É porque o texto que você cita, ele é desqualificado. O problema são essas mentiras que o problema da argumentação protestante é no meio, você começou com uma mentira. Não, qual é a mentira? Dizendo que a gente coloca Maria... Você tem um texto que mostra Maria igual a Deus. Você concorda comigo que uma coisa na teoria e outra coisa na prática? Não, ele inventou agora uma teoria e uma prática, né? Uma praxis da adoração e uma teoria da adoração, né? Que só existe na cabeça dele. Só existe na cabeça dele. Olha, eu já cansei de ouvir esse papinho de que nós somos adoradores de Maria. Sabe? Esse papinho. É sério. Eu digo, católico, se você estiver me ouvindo agora, quando alguém chama você de idólatra, ele está ofendendo a sua honra, tal como ofende a sua fé em Deus, tá? Eu acho
que é até justificável, tá? Você mandá-lo tomar naquele lugar mesmo. O que você pensa que é, porra? Se você não é capaz de amar a Virgem Maria, você não ama Jesus Cristo, cara. Sabe por quê? Porque Maria faz parte disso. Santa Isabel, que cheia do Espírito Santo, disse: que grande honra a mãe do meu Senhor. Olha só, ela é uma idólatra, por acaso? Ela é uma idólatra pelo fato de estar feliz de ter a presença da mãe do meu Senhor? Mas esse protestante aí, radicalzinho nojento, não, ele ia ficar: ah, não sou idólatra. Prática, as pessoas estão adorando Maria como se fosse Deus. A pergunta é o que é adoração. O que é realmente uma adoração? Tá, então tem a imagem da Maria. Por exemplo, tem uma foto. Tem a imagem da Maria, ou de qualquer outro santo da igreja católica. Esse cara não sabe o que é adoração. Você é muito imbecil, cara. Você é muito imbecil. Sabe o que é o problema de vocês? É que o conceito, ou a manifestação que vocês têm de adorar, é aquele tipo de histeria devocional que vocês têm, tá? Sem sacrifícios, sem nada. Então vocês acham que adorar é simplesmente: ai, Jesus, ai, amor, aleluia. É isso que vocês acham que é adoração. Adoração não é isso. E devoção, nós temos que entender que elas têm escalas, certo? Por exemplo, nós prestamos honras às autoridades. Quando você tem honras de chefe de Estado, aquilo ali é uma prestação de culto. Quando há honra a um mestre, a um doutor, ou honrar pai e mãe, é forma de culto. É veneração, é reverência, mas não é adoração. Por quê? Porque não é um atributo que você dá a Deus. Porque você não está colocando a criatura no lugar de Deus. Então, por exemplo, a devoção mariana está atrelada a Cristo. Por quê? Porque a Virgem Maria participa dos méritos de Cristo, dentro da graça de Deus. É interessante que eles já colocaram essa pecha de agraciada para diminuir Maria. É isso que eu fico puto com a perversão da apologética protestante. A apologética protestante tem um certo nível de perversão e de militância que é muito, assim, digna dos fascistas e bolchevistas. Aliás, tem até trabalho sobre esse assunto, que existe realmente um aspecto de militância fanática em que vale tudo para você destruir, para você demolir o edifício, sabe? Então, o edifício da fé cristã é demolido pelo protestantismo justamente por conta desse sectarismo. Eles mesmos não se entendem, porque eles são sectários. Sectum, vamos definir o que é seita, né? Já que ele está falando de seita. Seita em relação a quais seitas aqui? Quais seitas? Quais seitas? A seita da sola escritura? A seita o quê? Sei lá, o que é seita? Não tem porra nenhuma, é só conversa mole. Você tem algum parente que você ama que já faleceu? Sim, você tem foto dele? Se tem a imagem da Maria lá, as pessoas dobram o joelho para orar por ela. E aí, como que faz? Não, mas olha só, é que vocês misturam várias coisas na mesma pergunta. Por exemplo, tem uma imagem lá de Maria. Já começa como se fosse um problema. Acho que a gente tem mais um pouquinho, né? Já começa como se fosse um problema. Só que você tem alguém falecido na família que você ama e você tem uma foto? Ou você queima todas as fotos dos seus falecidos? Mas eu não tô adorando essas Calma, então, mas a gente... Não, tá vendo? O cara já coloca uma premissa falsa. O Ariel Lazari está dizendo o seguinte: nós temos a imagem da Virgem Maria, a imagem dos santos, como um sentido de honra, como um sentido de lembrança. E mesmo como um sentido de homenagem àquelas pessoas. E mesmo um católico se ajoelhando perante aquela imagem, ele não está atribuindo divindade àquela imagem, mas sim autoridade àquela pessoa que é representada. Uma autoridade de santidade. É óbvio que uma pessoa que é mais santa do que eu está num plano espiritual superior ao meu. Isso é uma coisa óbvia. Mas o protestante, ele é igualitário. Ele é o igualitário mesmo daquela mesquinharia revolucionária que nós encontramos na Revolução Francesa, na Revolução Russa, de achar que é o seguinte: eu sou tão santo quanto ele, eu sou tão santo quanto os apóstolos, eu sou tão santo quanto a Virgem Maria. Eu já cansei de ver protestante falando essa merda. Aí disse: não, seu animal, você não teve Deus no seu ventre, você não foi inspirado como um apóstolo, você não morreu por Cristo, você não fez nem um milésimo do que esses santos fizeram. Então cale sua boca, você não tem santidade porra nenhuma, você é apenas um miserável, tá? Um miserável pecador sem santidade, tá bom? Sem graça, inclusive. Vamos lá. Tem que separar as coisas, porque vocês misturam todas elas. Quando a gente responde uma, pula pra cá. Aí quando responde essa, pula pra lá. Ariel. É isso que ele faz. É o seguinte, ele atira pra todos os lados. Ele joga uma metralhadora giratória de questionamentos e de premissas que já estão viciadas, que já são falsas, né? Por exemplo, quando você fala da questão do culto mariano, porque é adoração. Por que adoração? Não, eu tô explicando porque nós não adoramos, mas eles insistem, né? Vamos lá.
Os católicos, os católicos mesmo não se separam. Porque uma coisa é na teoria, outra coisa é se ela eleger uma estátua e falar que ele é Deus. Você trouxe várias objeções. Graças a Deus. Foi embora. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é... Nossa senhora. Esse aqui é... Meu Deus do céu. Bem-vindo, tudo bem? Qual é o seu nome? Vitor. Achei muito interessante a sua colocação, mas a fala de que existem mais de 40 mil denominações, a sua, dando uma pesquisa rápida, eu descobri que esse dado, na verdade, é da Wikipédia. Não é da Wikipédia, não, mas só que na Wikipédia tá escrito. A Wikipédia qualquer pessoa pode editar. Não, mas a Wikipédia ela tira de algum lugar. Ou alguém pode ter colocado lá depois de eu falar. Como é que eu vou saber? A Wikipédia não é fonte. Exatamente. Por mais que não tenha fonte, é só fonte que você for usar. Mas se vocês quiserem, então depois no meu canal de YouTube eu vou pegar essa pesquisa e destrinchar com vocês. Quem quiser, entra lá depois e confere. Show, legal. Agora, eu queria saber... Aproveitar e fazer um merchanzinho. Queria saber qual que é no caso, o problema que você tem em existir tantas denominações. Porque assim, a sua afirmação é que... Boa pergunta. Se a Bíblia interpretasse ela mesma, não existiriam várias denominações. Existiria uma só, né? Não várias. Então, a Bíblia, ela interpreta ela mesma. Eu acho muito engraçado é o seguinte, ele toca em 2 pontos. O problema de ter várias denominações, esse é o primeiro ângulo. O segundo, a Bíblia se auto-interpreta. O problema de ter várias denominações, meu caro, tem o mesmo problema de ter 30 mil verdades que se contradizem. Então, por exemplo, você tem a maioria dos segmentos que creem ou que dizem crer na Trindade. Mas se nós perguntarmos para cada segmento protestante o que é a Trindade, a grande maioria não vai responder. Claro que muitos católicos também teriam problemas em responder, mas o problema protestante ainda é mais grave. É muito mais grave. Por quê? Porque, como os protestantes caem num estrito subjetivismo, numa interpretação, e em geral não há vínculo histórico com as origens daquilo que se denominou Trindade, ou seja, os concílios ecumênicos, o magistério da igreja e mesmo a tradição católica, então logo vocês perceberão que mesmo quando eles falam de Trindade, eles entrarão em contradição. E mais além, isso quando eles não negam a Trindade, porque a negação da Trindade no protestantismo não é recente, não veio com os testemunhos de Jeová. Eles vieram a partir do século XVI. No século XVI, você já tem, dentro do meio protestante mais radical, círculos antitrinitários. Os primeiros foram os socinianos, depois os unitaristas, que vieram dos ramos mais radicais e puritanos do calvinismo, que, no caso, tiveram muita força nos Estados Unidos. Os unitaristas, de fato, negam a Trindade e dizem, olha, a Trindade não está na Bíblia, então não existe Trindade. Tá? A Trindade é um conceito patrístico e é um conceito do magistério da igreja. E mais além do magistério da igreja, você tem o critério de como esse magistério se apresenta, não somente através dos debates, como também dos concílios ecumênicos. Ou seja, o concílio de Nicéia, o concílio de Constantinopla e assim sucessivamente. Tá? Então, quer dizer, vejam que quando ele fala de que as denominações, qual é o problema? É claro, o problema é de verdade, o problema é de unidade. Se a Sagrada Escritura fala que é preciso ter unidade de fé, unidade de corpo, mesmo batismo e um único batismo e o mesmo Deus, então logo os cristãos têm que ser unidos na fé. E não só na fé, mas unidos também no corpo. E não só no corpo, unidos também nos sacramentos e no entendimento do próprio Cristo. Da feita que as trocentas mil denominações, na verdade, divergem justamente porque não tem essa unidade, então pronto, acabou. Não tem nem mais o que discutir, né? Não tem nem mais o que falar, tá? E com relação à autointerpretação da Bíblia. Essa coisa de autointerpretação da Bíblia é tão ridícula porque parte da pressuposição de que a Bíblia é um sujeito, né? A Bíblia é um objeto de interpretação, então ela não pode ser um sujeito. Ela não pode ser um sujeito. Quem interpreta é quem lê a Bíblia, não a própria Bíblia em si mesma. Isso é um tipo de argumentação bizarra que os protestantes inventam para o quê? Salvar a sua escritura, né? A Bíblia própria, ela se interpreta. A Bíblia se interpreta? Tá bom, eu vou perguntar para a Bíblia. Bíblia, como é que você se entende? Eu vou pegar aqui um texto, olha. Eu vou pegar um texto aqui. Texto, como é que você se auto-interpreta texto? Diz aí para mim. Eu entendi tal coisa. Bom, se eu entendi, não é o texto se auto-entendendo, sou eu que estou entendendo o texto. Então não tem sentido a auto-interpretação, né? Vamos lá.
o que acontece é o seguinte, a gente que está aqui vai ter discordâncias de algumas coisas, de alguns textos, assim como existe discordância de qualquer coisa mas que você existe. Concorda que se ela se interpretasse ela mesma, a resposta já estaria dentro da Bíblia, né? Então não teria divisão. Pronto, matou a pau. Ora, se há contradições interpretativas entre os protestantes, então não existe a autointerpretação da Bíblia. Existe a interpretação particular que cada protestante cria da Bíblia. Pronto, matou. Não, na verdade não. Não, depois vocês vêm aqui, porque assim, em tudo que existe tem discordância. Eu acredito mas que olha tem... só, mas o que eu digo é o seguinte, ó. O fato de ter textos difíceis na Escritura, você concorda que tem textos difíceis de interpretar? Sim. Inclusive isso está na Bíblia, né? Na segunda carta de São Pedro. Ele diz que tem frases que são complicadas, que tem gente que deturpa, enfim, muito difícil. Então o fato de ter textos difíceis, você acha que Jesus não pensou nisso lá atrás? Quando Jesus ele deixou o evangelho, vocês acham que ele não pensou? Tipo, ó, eu vou dizer umas coisas aqui que as pessoas vão deturpar com o tempo, ou não vão entender com boa vontade. Eu, por exemplo, tenho certeza que vocês têm boa vontade aqui. Então ele pensou nisso. E ele deixou já uma resposta para isso. O que ele fez? Deixou os apóstolos. E dos apóstolos ele deixou também os seus sucessores, os bispos, para garantir que tenha uma igreja só. Não é à toa que tem mais de 1 bilhão de católicos no mundo que têm a mesma fé. Pronto, aqui matou a pau, né? Matou a pau. Beijo pra você, Ariel. A fé é una. Mas todos nós temos a mesma fé. Não tem, meu filho. Se você não tem entendimento da compreensão e da dimensão da fé, então você não tem unidade de fé. Todos nós temos. Aqui, veja que quando ele fala que ele tem a mesma fé, ele não está falando fé no sentido doutrinário, ele está fé no sentido sentimental. Ou seja, todos nós acreditamos que Cristo é Salvador, por exemplo. Só que eles não explicam como isso se processa. Eles não explicam o que é o Cristo. Eles não explicam, por exemplo, quais são as verdades que Cristo nos deixou. Então fica ao gosto do freguês. E dentro desse gosto do freguês, cada um fica na sua comunidade fechada. Por quê? Porque não se entende. Porque não se entende. Dizer que Cristo é Salvador não define absolutamente nada. Sabe por quê? Porque, por exemplo, ninguém vai negar que na época do arianismo, da heresia ariana, o presbítero Ário não acreditasse que Cristo era Salvador. Só que ele dizia o seguinte também, que Cristo era uma criatura de Deus, era uma criatura que salvava. Simples assim. Nós temos a mesma fé, o que a gente não vai ter é a mesma concordância às vezes teológica. Mas bom, a gente vai ter a mesma fé, mas a gente discorda em tudo de fé. Olha só, o que você define como essencial, por exemplo, que todos os protestantes concordam? Que Cristo ele veio, que Cristo ele morreu, ele deixou a promessa de que voltaria para nos buscar, que Cristo ele é o único mediador. Então, existem muitas coisas que... Você acha que outras coisas, por exemplo, se a Eucaristia, os luteranos, por exemplo, acreditam que há uma presença real de Cristo na Eucaristia, né? Eles chamam de presença sacramental. Então eles dizem que quando você come ali na ceia, você está recebendo o próprio Cristo. Você está botando ali e recebendo o próprio Cristo. No caso, outros acham simbólico. Que não. Sim. Você acha que ser Deus ou ser um pedacinho de pão é uma coisa que não é essencial? Não estou entendendo essa comparação. Vamos lá, vou explicar de novo então. Sim. Você acha que um acha que é Deus, outro acha que é só um pedacinho de pão. Isso é uma coisa supérflua, que não é importante? Eu vou deixar por Esse cara aí parece um bêbado falando, mas vamos lá. Tudo bom? Beleza. Ariel, então eu vou fazer uma autocrítica aqui, por exemplo, apesar de respeitar, eu não concordo com as igrejas de parede preta. Você concorda, né? Não. Você não concorda? O quê? Com as igrejas de parede preta? Ah, você não concorda? Eu pensei que você concordava. Vai concordar com o quê delas, exatamente? Da parede ser preta, daquela... Eu acho que não é adequado o centro do culto ser uma coisa que causa dopamina. Legal. Você concorda com o falar em línguas, né? Ou o católico também não? Fala, tem católicos que falam, né? Não é um... Mas você concorda? Sim, é um dom, né, do Espírito Santo. Você concorda? Então, Mas sim, a pergunta é o que eu concordo, é o que a igreja ensina. A igreja ensina o falar em línguas que o pentecostal fala. A igreja autoriza as pessoas a... Não tô perguntando se autoriza, ensina, porque aí nós tá tendo divisão. A igreja não ensina a falar em línguas, porque hoje o movimento carismático da igreja católica faz o que o movimento pentecostal faz. Você fala mal do movimento pentecostal... Né? Eles têm um avivamento do Espírito Santo, sim. O meu problema é o centro do culto. Então, mas não é divisão? Não, mas não é uma divisão. Você falou que a igreja católica não tem divisão, isso é. Meu Deus do céu, o que eu assim mais impressionante é que os protestantes não entendem o que é um fator de unidade.
É por isso que eles falam essa baboseira. Aí eles percebem uma peculiaridade que não tem a menor importância, eles já transformam isso numa divisão. E é por isso que eles são divididos, né? Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Que porre, cara. Eu tô aqui agoniado. Não, porque olha Temos só, igrejas católicas hoje que a parede é preta. Mas todos os E carismáticos você tá falando que discorda. Não, mas não é uma questão de doutrinária, né, ô imbecil? Uma igreja católica, é um salão paroquial. Não, peraí. Mas o centro. Peraí. Mas o centro da igreja. Salão paroquial. Esse é o nome. O cara tá de brincadeira. Não, esse é o nome. Vocês estão rindo que vocês não conhecem a igreja. A gente chama de salão paroquial. Sabe o que eu acho interessante? É que 99,9% dos protestantes não sabem realmente o que é a igreja católica. O que eles realmente sabem é aquele tipo de estereótipo perverso, negativo, bizarro que eles criaram da igreja. E quando o sujeito é ex-católico, em geral, ele nunca participou da igreja. Ele sempre foi aquela coisa puramente costumeira. Ele nunca leu nada sobre a igreja católica, ele nunca leu um catecismo, nunca leu a história da igreja. No máximo foi doutrinado lá por um professor marxista para crer que a igreja é a pior coisa que já existiu no universo. E aí ele acaba sendo presa fácil da retórica protestante, que aí protestantismo para caluniar a igreja é como beber água, né? É o salão paroquial. É o salão paroquial, é um salão do lado. Não é padre, mas assim, aqui a gente tem a igreja Eu entendi. E tem um salão para fazer outras coisas. Ué, tem uma capela e tem um salão paroquial. É só ele ir pra igreja católica para ir ver isso. Meu Deus do céu. Que gente nababesca de estúpida. O que a gente tá dizendo? Não. Que existe um centro do culto, que é a missa. Um salão onde você Inclusive, se reúne para fazer uma missa. É um culto, é uma igreja. Não, a missa ela é feita dentro da igreja. Meu Deus do céu, ele não sabe a diferença. Ele não sabe a diferença entre um encontro. Digamos, existem realmente encontros, principalmente entre o carismático, mas também entre outros, de formas devocionais. Por exemplo, pessoas que se reúnem para rezar o terço. Né? Pessoas que se reúnem para rezar o terço, eles estão tendo uma manifestação devocional. Eles estão tendo uma manifestação devocional. Mas eles não estão prestando o culto do sacrifício eucarístico, que é, no caso, o epicentro da adoração a Deus, dentro da Igreja Católica. Então, quer dizer, existe uma diferença. Existe uma diferença entre você estar numa sala rezando o terço e você estar no altar prestando honra a Cristo presente na Eucaristia, né? Vamos lá. Algumas ocasiões faz num galpão dentro porque do templo. Tem mais gente. A igreja somos nós. A igreja... Não, mas não vamos entrar naquela não sou desigrejado. Eu concordo que a igreja você sabe que eu não sou. Eu concordo que a igreja somos nós, mas... A igreja somos nós. Ai, meu Deus do céu, sabe, são retóricas tão... Vamos lá. Digo, dentro do templo ali, do edifício e tudo mais, a gente celebra a missa. Esse é o centro do nosso culto, que é semelhante, né, à ideia de ceia que vocês têm. Ariel, mas assim, agora, você falou que não tem divisões. Por exemplo, todo mundo aqui vai fazer uma autocrítica desse monte de igreja que abre, o cara às vezes nem estudou e abriu um CNPJ, isso todo mundo aqui vai ser contra. Não, o que esse pessoal não entende é uma coisa muito básica. Por exemplo, os católicos não criam uma nova igreja quando existem certos tipos devocionais que são diferenciados. Então, por exemplo, a forma devocional de um jesuíta, de um dominicano, de um franciscano, entre outras coisas, eles têm particularidades. Particularidades que seguem, por exemplo, as orientações daquele criador da ordem. Por exemplo, São Francisco de Assis, São Bento de Núrcia e assim sucessivamente. Ou então os salesianos. Os salesianos eles têm um foco de dedicação dentro do exercício da espiritualidade. Então, esse exercício espiritual, ou essa manifestação, ou essa forma de devoção, não é prescindível dos dogmas de fé que nos une. É justamente o contrário. Todos eles convergem para o fim. Então não é divisão. Não é divisão porque eles congregam na mesma igreja, eles estão recebendo os mesmos sacramentos, ou então dando os mesmos sacramentos, se eles forem ordenados, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, o que esses caras fazem é um espantalho. Eles dizem, olha, vocês criaram um espantalho da igreja, vocês não conhecem a igreja católica. Mesmo a gente aqui que tá dizendo, eu fui ex-católico. Você foi católico de BG de merda, porra. Vai pra puta que pariu, porra. Pra porra. Quem quer enganar quem, porra? Agora, foi o que a Thames falou. A Igreja Batista, por exemplo, tem um monte de batista, todo mundo vai ser contra, mas tem uma convenção. A presbiteriana, por exemplo, tem um presbitério, tem toda uma questão organizacional. Israel? Porque tem uma divergência de fé entre por vocês. Conta que a gente não pode fazer esse anacronismo, a gente tem que entender que a igreja se desenvolveu e hoje são milhares e milhares de pessoas.
Olha só a lógica dele. Ele está dizendo que existem muitas divisões entre as igrejas porque há milhares e milhares de pessoas. Mas para lá, a igreja católica tem 1 bilhão de pessoas e é a mesma igreja. Cara, como é que pode um argumento desse, cara? Olha, Lazari, você precisa ser canonizado. São Ariel Lazari, ora pro nobis. Então até por uma questão organizacional, vai ter vários templos. Você reconhece? Não. Uma coisa é a seguinte, o cara tá falando, uma coisa é ter vários templos, a Igreja Católica tem vários templos, a Igreja Católica tem vários lugares, várias dioceses para atender a comunidade. Uma coisa são, digamos assim, os vários organismos institucionais de uma mesma instituição, como no caso da igreja. Outra coisa bem diferente é um sujeito criar uma igreja por dia, porque ele tem uma revelação divina lá do Haikupata e começar a criar uma doutrina diferente, ou simplesmente discordar de um outro pastor e levar um rebanho dividindo o outro rebanho, né? Então há uma diferença aí abissal, né? Essa que é diferente do que era então na época dos apóstolos, a realidade protestante hoje. De número de pessoas? Não, de organização mesmo. Não. Como assim é diferente? Você acabou de falar, permanecer na doutrina dos apóstolos. A coisa mudou, tal. Então você reconhece que a realidade não é. Não, porque aumentou as pessoas. Aumentou as pessoas? Nós temos 1 bilhão e 400 milhões de católicos. Onde isso causou divisão na igreja? Onde isso justificou trocentas denominações? Não tem o menor sentido. Existem milhares e milhares de pessoas. É que vocês falam sobre isso do essencial, né? Eu queria ler pra gente aqui 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 em diante. Olha só o que São Paulo fala pros coríntios, que era uma comunidade que teve muito problema. Vai lá, lê lá. Até o final do século I ainda teve muito problema, né? Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes estejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. E o que está acontecendo na igreja de Corinto? Estão se dividindo entre os apóstolos. Eu sou do apóstolo tal, eu sou do outro, sou de Apolo. Eles estão todos se dividindo. Inclusive depois, no final do século I, a gente sabe pela carta de São Clemente, né, o 4º Papa, eles tentaram tirar o bispo de lá para colocar Então outros. Eu vou provar que não tem divisão. Tami, você é de que igreja? Nick, você é de que igreja? Eu sou presbiteriano, nós somos irmãos em Cristo? Então acabou a divisão. Olha só. Que bonito, né? Todos eles são irmãos em Cristo até o momento em que eles encontram uma divergência doutrinária e cada um cria uma igreja em particular. Ô presbiteriano, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço o meio de vocês, tá? E aqui, pelo menos aqui em Belém, havia somente uma igreja presbiteriana e hoje já tem 3. Sabe por quê? Briga entre eles. Briga. Então, esse papo de irmão de fé, de irmão em Cristo, essa conversa mole, tá? Isso aí é irmão em Cristo até o momento em que cada um diverge doutrinariamente. E mesmo assim, uma coisa interessante, né? Eles só são irmão em Cristo para ser contra o católico. Porque quando o catolicismo sai de cena, todos eles ficam brigando entre si. Todos eles. Vamos lá. Mas você tem que mostrar isso com a sua divisão, tem que mostrar irmão. Na prática. Não é só dizer, eu sou unida, você sou unida. Vamos nos abraçar todo mundo aqui agora. Não é isso. É na prática a sua fé. Por exemplo, vocês batizam as crianças? Eles não batizam. Você batiza as crianças? Isso é cláusula pétrea? Isso. Você abriria a mão disso, por exemplo. Você acha que não é uma coisa importante? O ladrão da cruz foi batizado como? Ele estava diante de Cristo, não precisa do sacramento, então, né? Peraí. O sacramento... Sabe o que eu acho interessante? Veja aqui uma coisa que o Ariel Lazari pegou em cheio. Você tem um sujeito que não batiza criança e o outro que batiza, que no caso é um presbiteriano. E esse presbiteriano está relativizando o próprio conceito do batismo que ele acredita, ou seja, apelando a uma situação peculiar do bom ladrão da cruz. Então, ele está dizendo claramente que se o bom ladrão da cruz não foi batizado, então necessariamente você não precisa ser batizado. E que isso não é importante. Olha só o nível de mendacidade, de maluquice que esse cara está falando. Vamos lá. Então, um sinal eficaz da graça. Não é uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea. Não é uma cláusula pétrea. Tá bom. Então é o seguinte, se os batistas, que no caso são esses aí, disserem que o batismo infantil não é válido, tá? E ele está dizendo que é o contrário, tanto faz eu acreditar que seja ou não seja que dá no mesmo. Só que esse sujeito não está percebendo que ele está relativizando o próprio batismo. Se ele está dizendo que o batismo dele, que foi dado na infância dele, não é cláusula pétrea, então ele está colocando em dúvida o próprio sacramento em que os sinais do Espírito Santo agem nele. Cara! Que absurdo, que bizarro. Vamos ver. Não, olha só. Não é. Você está dizendo que ordinariamente é necessário. Ordinariamente é necessário o batismo para salvação. Sim, nesse sentido então, sim. Eles não concordam com isso. Não, eles concordam que o ladrão da cruz foi salvo. Isso também eu concordo. Então aqui já está tendo uma discussão aqui no Não está tendo uma discussão.
Meu Deus do céu, como não está tendo uma discussão, cara? Olha só, nós temos uma pessoa que diz que batizar crianças não é legítimo. Você acredita o contrário, certo? O que está acontecendo aqui é que você está pegando um exemplo particular, que é o bom ladrão da cruz, para relativizar o seu próprio batismo. Então chega numa conclusão. Qual é o batismo que é válido? O batismo de criança ou o batismo de adulto? Porque a história do bom ladrão da cruz não tira a necessidade do batismo. E isso porque nós podemos explicar claramente que o bom ladrão da cruz, ele teve uma contrição perfeita tal na presença de Cristo, tá? Que se ele sobrevivesse aquilo ali, ele teria aquilo que a igreja chama de batismo de desejo. O que é o batismo de desejo? Por exemplo, existe uma pessoa que está preparada para o batismo, ou tem a intenção do batismo, e ele tem a contrição perfeita da conversão, né, da entrega a Deus, etc. E acontece algum impedimento pelo qual ele não tem esse batismo. Eu pergunto para vocês uma coisa. Essa pessoa que teve o desejo de ser batizada, que queria ser batizada, que queria seguir a Cristo e dentre os quais os sacramentos que Nosso Senhor deixou. Eu pergunto para vocês uma coisa. Se ela não for batizada, seja por uma razão de morte, seja por uma razão de doença ou coisa parecida, essa pessoa, ela não tem os sinais da graça? Sim, ela tem os sinais da graça, tá? Ela tem os sinais da graça baseado no batismo de desejo, que é um influxo da graça sobre ela, pela qual ela quer receber os sacramentos. Então, o bom ladrão da cruz não anula o ensino de Cristo da necessidade do batismo. Existe um evento particular em que ele tem uma outra forma de salvação permitida por Cristo. Mas Cristo diz também: quem não nascer da água do Espírito não herdará o reino dos céus. Onde uma coisa é excludente de outra se Cristo quis salvá-lo diretamente? Onde isso exclui? E aqui, vejam que os protestantes entraram em contradição e eles dão dois raciocínios excludentes, na verdade 3. Nós temos aqueles que negam o batismo de crianças, aqueles que afirmam o batismo de crianças e aqueles, né, que afirmam a não necessidade do batismo como um sinal de salvação. Então, quer dizer, para eles o batismo é apenas uma representação alegórica ou então apenas uma representação teatral da salvação. Não é uma representação real do Espírito Santo que age sobre nós. E vejam que Jesus Cristo falou: nascer de novo da água e do Espírito. Então o Espírito age sobre nós, né? O Espírito Santo age sobre nós, tá? Vamos lá. Isso é uma coisa importante. Concordo. Você acha que o batismo é necessário para a salvação? Depende do sentido da situação que você está falando, né? Só o batismo não, o batismo por si só não. Ai, meu Deus do céu. Não, meu Deus do céu, não acredito nisso. Até que pariu. Cara, olha, deixa eu ver. Batismo por só não. O Lazari não fez essa pergunta. O que o Lazari falou foi o seguinte: o batismo é necessário à salvação? A resposta não só não, sim. Porque, na verdade, é claro que não é somente o batismo. Mas, sim, existe a imprescindibilidade do batismo, a não ser, claro, numa circunstância muito peculiar em que Cristo estava presente diante de uma pessoa e quis salvar aquela pessoa diretamente. Gente do Acho que ele tem uma coisa bem importante para falar, hein? Bem-vindo de volta. Vamos lá, obrigado. Eu quero dizer para o senhor que esse tipo de questionamento que o senhor faz, ele é inadequado, não tem como existir, por exemplo, uma só igreja. E não tem como existir uma só igreja? Mas é o que São Paulo falou que era para... Sabe o que eu acho interessante? O cara falando assim, não tem como existir uma só igreja, quando Cristo fala somente de uma única igreja. Quando a Bíblia não concorda com o protestante joga a Bíblia debaixo do tapete. É simples, é como os velhos hereges de sempre. Então, o herege, quando ele percebe que alguma coisa sagrada não condiz com ele, ele prefere escolher aquilo que ele acredita, e não aquilo que de fato é, né? Vamos lá. Não, sim, ele falou que era para ter. Ocorre que, vamos lá. Olha só, era para ter unidade, mas, quer dizer, como é que Deus, que estabelece a necessidade da unidade, de repente, ele é vítima das contingências do homem, né? O cara falando uma besteira dessa. A Igreja Católica... Ele pediu uma coisa impossível? Não. Como o Israel falou, a fé é una. Nós somos todos cristãos. A fé é una, tá, mas o que define a unidade da fé? Nada.
simplesmente é um nome genérico chamado Jesus Cristo, que pode ser adequado a qualquer ensino peculiar que não se entende, né? Só que não tem como nós sermos, por exemplo, católicos. E eu vou te dar um exemplo. Claro que não, porque você é um herege, seu cagão. Por exemplo, o catolicismo, ele pega e queima as mulheres. Não, sim, é mentira. É mentira. Não houve a Santa Inquisição. Você pode falar o catolicismo apoiou a escravidão. Mas o que isso tem a ver com dogma de fé? Aqui eles confundem os aspectos dogmáticos com os aspectos contingenciais. Se for assim, se a Igreja Católica apoiou a escravidão, então podemos dizer o seguinte, a Bíblia também apoiou a escravidão. A Bíblia apoiou a escravidão, então você vai jogar a Bíblia na lata do lixo? Não. A Bíblia tem verdades eternas atemporais, como também tem elementos contingenciais. A escravidão é uma delas, a poligamia, a guerra santa que massacra vários povos. São elementos contingentes, são elementos da época, espíritos da época. Mas existem elementos atemporais. Esses caras não sabem essa diferença básica. Tá, porque a igreja apoia a escravidão. Tá, mas o que isso tem a ver com dogma de fé? O que isso tem a ver com credo? Meu Deus do céu. Olha, o catolicismo, ele promove guerras. E vejam, vocês tiveram forças armadas que eram de vocês. O catolicismo promove guerras? Eu não entendi. Sério, eu perguntei assim, vem cá, o que tem a ver... Vamos lá, só pegando o gancho aqui, né? Fazendo uma resposta que talvez eu faria se não mandasse ele tomar no cu, naturalmente. O que tem a ver a questão da guerra, da paz, da escravidão, da poligamia, da monogamia, com relação a dogma de fé e moral? O que tem a ver uma coisa com a outra? Não tem nada a ver. O que tem a ver é o seguinte, deixa eu falar uma coisa. A escravidão ela é bíblica. Então vamos dizer que a Bíblia também vai ser anulada por isso? Não. Existem pontos de fé que superam as épocas em que a Bíblia foi escrita, né? A mesma coisa com as guerras. As guerras são motivadas por inúmeras razões e elas fazem parte da humanidade, ela não é um problema da igreja, né? E ele falando que a igreja tinha as forças armadas. Eu não sei o que são essas forças armadas. No máximo que a igreja teve foi no século XVI com a guarda suíça e que, convenhamos, a guarda suíça é uma coisa meio risível, que é uma força armada capaz de fazer frente, por exemplo, a qualquer exército da Europa, né? Mesmo no século XVI, né? Mas mesmo assim, quer dizer, você vê que o cara, ele atira para todos os lados um tipo de argumento completamente desconexo que não tem como foco a discussão que é evidente, que é a unidade da igreja. O que comporta o fato de ter havido guerras, ter havido escravidão, ter havido isso, assado, cozido, com a unidade da igreja ou a desunião da igreja? Nada, absolutamente nada. Então, quando a igreja... Não, calma aí. Você não está respondendo a minha afirmação. Não, você está desviando a discussão. Não estou desviando. Quando a igreja... Você falou que a igreja queima a gente e tal. Você desviou da discussão. Vamos lá, essa questão da igreja queimar gente, tá? Igreja queimar gente. A Inquisição é um aspecto contingencial, é um aspecto de época. Um aspecto de época dentro de situações determinadas em que a igreja teve que se deparar com as heresias, com vários conflitos, etc, né? E isso porque não foi só a igreja que puniu pessoas com a morte, ou pelo menos entregou o braço secular para que elas fossem queimadas. Os protestantes foram pródigos em queimar pessoas vivas, mas claro que ele não vai tocar nesse assunto. Eu não sei se é por ignorância ou por má fé, mas tudo bem. Desviando. Quando a igreja... Fala com honestidade. Você não desviou da minha frase? Igreja, não. Quando a igreja, ela para de servir nos seus olhos, eu tô olhando nos seus olhos. Eu te peço, quando a sinceridade, você não está desviando do tema. Não. Quando a igreja... Aqui realmente é um desvio do tema, né? Porque você está falando de dogma de fé e moral. O fato de pessoas individuais, ou mesmo a própria igreja enquanto instituição, agir de forma que nós podemos questionar moralmente... Isso pode ser aplicado não somente à Igreja Católica, pode ser aplicado a qualquer instituição, como também pode ser aplicado até à própria Bíblia. A Bíblia tem cenas que para nós parecem horrorosas. Alguém vai dizer que as guerras de Canaã, em que Deus manda matar povos inteiros, mata criança, mata até bebê recém-nascido, tá? Mata até o bichinho, mata até o boi do pasto. Os massacres do Antigo Testamento. Horrorosos, por certo, né? Aí podemos ter uma discussão moral a respeito dessas ações. E aqui, claro, que os ateus fazem a festa quando falam da ideia do Deus amoroso. E aqui, claro que eu não vou entrar nessa controvérsia, que é uma controvérsia muito complexa de passagem.
e muito até penosa para um cristão responder. Mas isso nega a perenidade da Bíblia? Isso nega o aspecto da eternidade de certos conceitos da Bíblia? A resposta é não. Da mesma forma que a igreja também. A igreja, ela teve que atuar em certas situações que nem sempre foram as melhores situações. E isso porque ela sofre, ainda que ela seja inspirada, ainda que ela guarde pontos de fé e moral que são confiáveis, no entanto, nem sempre as pessoas que tinham esse papel foram confiáveis. Né? Então, quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se a igreja teve guerras, qual país, qual época não houve guerras na humanidade? Já começa por aí. Então, não quer dizer absolutamente nada. Esse é o tipo de retórica difamatória para você não discutir o ponto da questão. Quando a igreja para de servir a Cristo, como ocorreu com a igreja católica, que eu amo a igreja católica, quero imagina se não amasse. que exista. Gente, é como se eu xingasse uma pessoa, chutasse, agora, cuspisse na cara e fala, mas eu te amo. Acontece? É isso aí, Lázaro. Não, olha, tu és um filho da puta, tu és um vagabundo safado, tá? A tua mãe é uma cadela no cio, tá? Mas eu te amo, cara. Eu amo a igreja católica e quero que você exista, apesar de ser tudo o que eu acho de você, tá? Não é? Mas, não, eu tô falando sobre fatos verdadeiros que não permitem que a igreja seja uma. Amor e unidade não é coisa de palavra, de falar com a boca. Tem que ser de verdade. São fatos que aconteceram. Mas o que esses fatos mudam a unidade da fé da igreja? Por que esses fatos mudam a unidade da fé? O que esses fatos mudam? A igreja deixou de ser igreja? Não. Naquilo que ela se identifica como tal, ela continua sendo. Ai, meu Deus do céu. No mundo todo, são fatos que aconteceram no mundo todo e que vocês fizeram com a sociedade. E não tem como, por exemplo, bispo... Ó, vamos lá. Quando o Lutero ele sai da igreja... Como é que é seu nome de novo? Desculpa. Meu nome é Franklin Andrade. Quando o Lutero sai... Vamos lá. Quando o Lutero sai da igreja... Franklin. Os senhores não vão lá e caçam o Lutero com armas? Sabe o que eu acho interessante? Esse pessoal tem uma mistificação de Lutero e também eles cometem aquilo que nós chamamos de falácia de anacronismo histórico. O que é a falácia do anacronismo? Né? É você querer que as pessoas do século XVI pensem como você no século XXI. Claro que isso não isenta o nosso julgamento moral sobre uma determinada época. O julgamento moral ele existe historicamente. Então, por exemplo, quando nós analisamos problemas espinhosos como a escravidão, como massacres de povos inteiros, como as cruzadas, como a Inquisição, né? E assim sucessivamente, claro que os dilemas morais e os dilemas éticos sempre vão aparecer. Isso é perfeitamente natural. Agora, a gente não pode também descontextualizar as limitações que uma época tem. Porque nós mesmos também temos limitações. Então a gente não pode cair num discurso, tá? Claro que a gente também não vai... da mesma forma que a gente não pode cair num casuísmo histórico radical dizendo que toda época tem seu pensamento, tudo é espírito de época e, portanto, não há meios morais de julgar a escravidão. Tanto que nós julgamos e nós abolimos a escravidão, né? Graças a Deus, né? Mas, por outro lado, mas também a gente não pode esquecer as peculiaridades históricas e os contextos históricos. Os contextos que fizeram a Inquisição, os contextos que fizeram as guerras, os contextos que fizeram as cruzadas, por exemplo, que temas espinhosos, sim, são temas espinhosos, mas são temas que têm aspectos agravantes e atenuantes. E mesmo a escravidão. A escravidão, ela tem que ser entendida no seu contexto, até para a gente fazer um julgamento moral e também um julgamento histórico mais isento e um julgamento histórico seja conveniente, né? Então, aqui, esse sujeito, ele está disparando para todos os lados porque ele já não tem mais um argumento de defender a unidade do protestantismo. Então, eles já vão jogar metralhadora giratória e pronto, resolve o problema. Não, a gente fez debates teológicos com Lutero, né? Querendo matar. Ai... Não tem nada a ver de querendo matar. O que acontece é o seguinte, Lutero, em 1517, ele coloca as 95 teses na porta da Universidade de Wittenberg, que na verdade da igreja de Wittenberg, para determinados pontos que eram até comuns naquela época. O que Lutero faz ali não é muito diferente do que qualquer professor universitário fazia, ou de qualquer teólogo. Ou seja, um ponto que deveria ser debatido, né, se colocava lá, e pronto, se discutia em arena pública e você colocava tudo aquilo que você acreditava. E havia um árbitro para julgar se aquilo estava conforme a fé cristã.
O problema de Lutero é que, desde o momento que ele se manifesta, ele é um rebelde. E não somente um rebelde, mas ele é uma pessoa extremamente virulenta. Porque é muito fácil dizer que Lutero seria morto, que Lutero seria mandado para a Inquisição, seria queimado vivo. Vocês não sabem o que Lutero fez. Lutero era um sujeito que espalhava panfletos na Alemanha para enforcar padres, para enforcar bispos. E vocês podem ter certeza que esses panfletos tinham um clamor muito profundo numa situação de crise da igreja e numa situação em que a Alemanha tinha muito ressentimento com a Igreja Católica. E ressentimento baseado num sentimento até meio nacionalista, embrionário. Olha, os romanos, né? Os romanos são os estrangeiros daqui. Quer dizer, você já tem uma sementeira já da ruptura da universalidade da igreja que era representada por Roma. E aí quando você difunde panfletos contra o Papa, panfletos contra os bispos, panfletos contra os padres, satirizando-os, desmoralizando-os, isso é um ato de subversão social que ameaça a ordem social e que, de fato, levou à comoção social na Alemanha. Levou a Alemanha a uma guerra civil. O movimento anabatista, ele é uma ruptura dentro do movimento luterano que se radicalizou na figura do Thomas Müntzer. Aquela revolta sanguinária tem vários aspectos ali que são muito mal explicados. As pessoas acham que os anabatistas eles ganharam, digamos, a boa fama de um povo rebelde camponês, porque os camponeses simplesmente eram revoltados. Não, não era isso. É que quando houve a tentativa de destruição dos direitos da igreja na Alemanha, os nobres alemães começaram a exercer um poder cada vez mais despótico sobre os camponeses. Esses nobres que eram protestantes. Por quê? Porque a igreja começou a ser estatizada. Em outras palavras, um príncipe começou a se declarar como chefe de uma igreja local, de uma igreja nacional, e começaram o quê? A usurpar o poder do Papa, o poder dos bispos, colocando o quê? Pastores, reverendos luteranos que eram pagos pelo Estado. Então foi isso que aconteceu. E isso é um processo violento, isso não é um processo pacífico. E aí você tem a revolta luterana, que começa a perseguir quem é católico, ou é leal ao Papa, ou leal à Igreja. E, por outro lado, o movimento anabatista, que é mais radical ainda, mais sectário ainda, e que começa a tocar fogo em convento, começa a matar padre, começa a estuprar freira, começa a fazer um bocado de coisa, cara. Aí o que é que vocês querem mais? Aí vocês acham que o Lutero é um santinho? Não. Ele insufla uma revolta no imaginário alemão de tal modo que ele ganha contornos que o próprio Lutero não previu. E aí gera o caos, gera guerra civil, gera matança indiscriminada. Nessa gracinha da rebelião camponesa de 1525, foram mais de 100 mil pessoas mortas, cara. Vocês acham que isso é o quê? E Lutero, o mesmo homem que atiçava a multidão à revolta, quando ele via que a revolta fugia do controle, aí sabe o que ele falava? Chama a polícia, chama as autoridades. E aí os príncipes alemães passaram a fio de espada milhares, dezenas, se não centenas de milhares de camponeses. Foram mortos. E o Thomas Müntzer foi decapitado em praça pública. E aí? Aí é só Lutero, santinho, lindo, maravilhoso? Você não conhece a história da reforma, meu filho. Vocês não conhecem nada. Vocês são um bando de palpiteiros. Puta que pariu, meu. Como pode... Não, e olha só, você tá separando... Não, o que me impressiona é como pode o senhor aqui, dizer assim, olha, a Bíblia diz que tem que ser só a Igreja Católica. Só que a Igreja Católica chega lá, mata milhões e milhões e milhões... Mata milhões e milhões e milhões? Alguém entendeu isso, cara? Eu fico assim impressionado com um cara que ele faz o seguinte. Ele brada um espantalho da igreja e começa a dizer, isso aqui não é igreja. O que acontece? Gente, tá, tô me sentindo debatendo com o Lula aqui, né? Não, milhões vamos lá. Mas é verdade. Por exemplo, quando e é esquerda mesmo, né? Quando é que a Igreja Católica parou de abençoar a escravidão? Não foi com o Leão XIII? Você tá colocando... Sim ou não? Foi com o Leão XIII, sim ou não? A igreja ela acabou com a escravidão. Só o Leão XIII. Não. Olha só, no tempo de Jesus tinha escravidão? Papas apoiando no tempo de Jesus tinha escravidão? E o senhor queria que os negros... Mas olha só, peraí. Vamos lá ser católico. Você tá fazendo... Nós estamos falando de uma única igreja. E o problema de 30 mil denominações protestantes. Se eu falar de pecados da igreja, podemos falar das igrejas protestantes também. Sociedades protestantes são racistas, ou foram racistas. Na verdade, elas são até hoje. Né? Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, apartheid,
quem foi que criou o apartheid? Foram os católicos? Não, foram os protestantes, Ku Klux Klan, enfim, a gente podia falar um bocado de besteira desse gênero e dizer assim, olha, os protestantes são assim. Ou então, a gente poderia falar o seguinte, que Lutero escreveu um texto horroroso chamado Da Mentira dos Judeus, querendo queimar os judeus vivos nas sinagogas. E, de fato, os alemães cumpriram isso no século XX, com muito esmero, diga-se de passagem. E a igreja luterana foi praticamente dominada pelo partido nazista, com exceções honrosas, e que nós temos que também citar. Por exemplo, Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer, que foi um grande homem, diga-se de passagem, um luterano, um grande homem, um grande teólogo. Esse tipo de discussão que ele está falando, né, esse tipo de discussão é uma tentativa de desqualificar a Igreja Católica, quando na verdade o que se está discutindo é o conceito da unidade de fé. A unidade de fé e de moral e institucional. Né? O fato de a Igreja Católica ter seus pecados históricos tem nada a ver com a questão da unidade. Né? Isso não muda o quesito da unidade de fé, não muda o fato de que tudo que nós acreditamos em matéria de cristianismo tem no contributo da Igreja Católica, né? Um discurso aqui, peraí. Ó, não é no tempo de Jesus. É que o senhor tá falando que nós temos no tempo de Jesus tinha escravidão? A nossa divisão ocorreu porque se não ocorresse... pelo amor de Deus. Esse pessoal aplaudiu o quê, afinal, né? Aplaudiu um sujeito que soltou um bocado de impropérios para não ser respondido em nada e não deixou o Lazare falar, né? Basicamente. O aplauso muito bom é para quem vem aqui, desvia o tema e não deixa eu responder. Esse é o aplauso? Perfeito. Mas ele não deixa pegar nenhuma das coisas. Então, amigos, é o seguinte, é uma coisa assim tão irritante esse debate, porque, sério, olha, Lazare tem uma paciência salomônica, assim, uma paciência franciscana, ele deve ser muito bem treinado em algum exercício espiritual para aguentar esse porre que é esse pessoal.